aos meus amigos santistas a minha opinião. Vamos lá, rapaziada. O Santos anunciou aí o Gil e o Giuliano, né? E tem alguns inscritos que me perguntaram e falaram assim, viu? O que você acha? Então eu vou dar minha opinião do que vinham entregando Giuliano e Gil aqui no Corinthians. Parece dupla sertaneja, né? Gil e Giuliano. E eu vou dar minha opinião, tá? Sem clubismo e sem zoação, tá? Então seja bem-vindo, se inscreva caso não seja inscrito, deixa o like, compartilhe pra chegar a mais pessoas, rapaziada. Vídeo patrocinado pela Mais Ágil, fixado pelo comentário, link na descrição está para você acessar e tirar as suas dúvidas, caso você tenha, para adiantar o seu FGTS, que em até 24 horas o dinheiro cai na sua conta. Então chame os caras, troca uma ideia, eles vão te dar todo o suporte possível para você aí conseguir adiantar o seu FGTS e pagar as suas contas no final do ano, beleza? Final do ano, me lembrei que Gil e Giuliano fecharam por um ano, hein? Importante informação. Vamos lá. Os caras fecharam por um ano. Eu imagino que tiveram uma redução drástica de salário. Imagino que os caras do Santos chegaram assim, ó. Sei que vocês ganhavam tanto no Corinthians, o Corinthians não quis renovar. Então vocês estão aí livres no mercado, não estão recebendo muitas propostas. O teto é esse e é isso que eu vou pagar. Vocês aceitam? E os caras aceitaram. Então acho que é um ponto crucial. 2 pontos cruciais. 1 ano de contrato apenas. Se render for importante, renova por mais um. Bacana. Outro ponto, o teto. Ó, nosso teto é esse, vou pagar tanto, vocês aceitam, se não aceitam, tchau, tchau. Isso serve pro Otero, serve pro William, serve pro Casares, tá? Eu poderia até falar do Casares, do Otero, mas assim, vou deixar para outro vídeo, por enquanto eu vou dar opinião só do Gil e do Giuliano. Quanto ao futebol, velho, os termos a gente já sabe, tal, legal, mas eles vão agregar. Acredito que o Santos está seguindo uma linha de trazer jogadores experientes. Mas por quê? Porque vai jogar a Série B pela primeira vez na sua história. E o que isso tem a ver? Tem a ver que tem pressão, rapaziada. Querendo ou não, o Santos do Carille começa lá 1, 2, 3, 4 jogos, não consegue demonstrar aquele futebol, não tem aquela sequência que o torcedor esperava, começa a ter pressão. Começa a ter pressão. Então, ter jogadores ali de costa larga, jogador experiente, jogador da confiança do Carille, que é o caso desses dois atletas, eu acho que é importantíssimo, tá? Mas na questão de futebol, beleza, fora de campo, na experiência, tal, e bola, os caras eles estão rendendo, como que tava aí no Corinthians? Vamos falar primeiro de Gil. O Gil é um dos maiores jogadores, um dos maiores zagueiros da história do Corinthians, isso é um fato. Mas 2023 foi deplorável. Foi um negócio assim horroroso. O Gil só não foi mais massacrado pela torcida do Corinthians porque ele andou fazendo alguns golzinhos, andou participando de algumas jogadas ofensivas lá, ele ajeitando de cabeça para outro vir e marcar. Por conta disso que o Gil não foi mais chutado, podemos colocar assim, pelos torcedores do Corinthians. E aí que eu gostaria de destacar também, já aproveitando o gancho, o Gil ofensivamente é até irônico, mas ofensivamente ele entrega mais do que defensivamente. É irônico, eu sei, mas eu tô sendo sincero com você, torcedor santista. Tô sendo sincero com você. Na bola parada, falta perto da área, escanteio, o Gil é um jogador muito perigoso porque ele tem o tempo, ele tem imposição física. Eu não vou falar que ele tem impulsão porque ele não tem mais. Mas é um jogador de imposição, se eu não me engano tem 1,93 m. Então é um jogador que sabe ali ganhar na mão, ganhar no jogo de corpo e tal. É um jogador muito... Foi um jogador e é ainda um jogador muito importante ofensivamente, apesar de zagueiro, na bola parada. Vocês estão entendendo a minha análise. Agora, defensivamente, o Gil foi muito, mas foi muito abaixo do que um dia ele foi no Corinthians. E não estou exigindo o Gil da seleção brasileira, que jogou no Corinthians lá na primeira passagem, foi da seleção e etc. Não, cara, se jogasse metade daquele Gil já tava bom pra caramba. O problema é que o Gil não entregou 1/16 daquele Gil. Defensivamente falando, esse que é o problema. Muito lento, sem tempo de bola. Quando é pra matar a jogada não mata, quando não é mata. Sabe, é um Gil assim muito, mas muito abaixo, cara. Pra uma Série B, pra um projeto ali de que você precisa de jogadores experientes, o Gil pode ser útil para o Santos.
Não tô falando que vai atrapalhar o Santos. Pode ser útil sim. Estou falando o que ele fez no Corinthians, que foi um time também sem passação de pano, um time sem organização, um time sem aquela questão de poder defensivo ali com os volantes, como era com o Ralf, Elias, Jusilei, que tinha uma contenção. O Corinthians não tinha. Então muitas vezes o Gil ficava no mano a mano, mas ele também tem uma grande parcela de culpa pela lentidão, pelos botes errados, por estar perdido no campo. Muitos gols que o Corinthians sofreu foi em cima do Gil. Por não pular, por não se posicionar bem, por sequer ir na bola, por tomar drible seco. Então assim, é um Gil abaixo. Pode agregar no Santos? Pode, como também pode atrapalhar muito. Eu acho válido, pelos moldes que eu comentei no começo do vídeo. Um ano de contrato, salário baixo, jogador experiente e da confiança do Carille. Eu acho válido. Bom poder ofensivo e defensivamente tá muito ruim. Ah, mas o zagueiro, o que você está falando? Eu tô falando o que eu vi. Essa é a minha opinião, tá? E o Juliano sim, eu acho que vai agregar. Mais que o Gil. Mesmo os moldes, um ano de contrato e etc. 33 anos, minha idade. Apesar que eu tô menor que ele sem joelho, hein? Fisicamente. Mas assim, o Juliano, ele teve, podemos colocar assim, muita irregularidade na temporada. Ele começou no Corinthians muito bem quando ele foi contratado. Ele foi o primeiro dos astros que veio, né? Mas ele teve muita irregularidade, cara. Ele terminou em 2022 com o VP em alta. Apesar de reserva, ele sempre entrava bem, foi até cotado para começar como titular, mas não conseguiu responder. Foi muito mal em alguns jogos e foi muito bem em outros jogos. Na reta final com o Mano Menezes, ele foi muito bem, ele foi titular, ele conseguiu jogar ali de segundo volante, chegando um pouco mais na área, ele conseguiu desenrolar bem. O problema é que ele é muito inconstante. Um jogo ele vai bem, daí joga 2 mal, daí joga 3 bem, depois joga 5 mal. Então assim, ele oscila muito. E pro Corinthians totalmente bagunçado, um Corinthians que tava brigando para não cair e tal, a torcida pega no pé e com razão. Porque realmente era um atleta que ganhava aqui seus 800, 900 mango e não tava entregando o futebol de 800, 900 mango. Agora no Santos, mais uma vez, é chato repetir, mas a gente tem que falar, com redução de salário e etc, eu acho que é um jogador que pode ser útil. É um jogador que cadencia um jogo, é um jogador mais lento, mas é um jogador que você pega a molecada do Santos, muito provavelmente o Santos vai apostar em muito moleque, velho. O Santos tem uma base forte, vai apostar em muita molecada. O Juliano no meio, é que ele vai brigar muito em posição, imagino eu, com o Casares, né? Mas de repente ele pode fazer um segundo volante, o Casares um meia. Mas é um jogador que de toque, é um jogador que vai municiar a molecada, vai pôr os caras pra correr. Eu não imagino que o Carille vai fazer isso, mas se ele colocar um time com Otero, com Juliano, com Casares, com William Bigode, aí fica um pouco mais complicado, porque fica um Santos muito lento. Apesar que na Série B é um futebol mais de força do que de técnica, né? Mas eu vou deixar para falar do Santos, dos reforços e o que eu acho do Santos na Série B, o que eu espero do Santos na Série B, eu vou deixar para falar em outro vídeo, tá? Mas o Juliano é um cara inteligente, é um cara com bom passe, mas é um jogador inconstante, é um jogador que peca também pelo físico, é lento, está cada vez mais lento, então se colocar o Juliano para correr, o Juliano para puxar contra-ataque, aí tá, meu irmão, desiste. Aí já não vai ser útil. Agora se colocar o Juliano, que é um jogador de toque, refinado, que pensa, que consegue armar, que põe os moleque pra correr, o Juliano pode sim agregar ao time do Santos. Mas não esperem muita coisa do Juliano e principalmente do Gil. Não espere. Acredito sim que vocês podem ser surpreendidos, porque os caras têm história, os caras já foram seleção brasileira, os caras pode agregar. Para um Santos na Série B pode agregar, mas vai sem expectativa. Vai por ir, vamos ver os caras jogar, tal, de repente pode ser que dê certo, mas vai sem expectativa. Beleza? Galera, deixa o like, tamo junto, é nóis.